Versículo 23 do capítulo 19 diz assim: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo, e disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem está acompanhando, diga amém. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados de lá. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Olha aí para o vizinho e diz: quebrar ninguém quebra. Fala de novo, diga: quebrar ninguém quebra. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e que é verdade o que ele diz, para que vós também o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E você diz amém. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 você vai dizer para o vizinho: quebrar ninguém quebra. Não contei até 3 ainda. E se a ansiedade, Jesus te cura hoje. No 3 você vai dizer: quebrar ninguém quebra. Menino, Deus te cura. É 1, é 2, é 3, diga! Guarda isso. Ninguém quebra quem está debaixo de uma palavra. A palavra de Deus, ela é inquebrável. A palavra de Deus, ela é inquebrável. Não existe nada na terra que seja mais poderoso do que a palavra de Deus. Pela palavra os mundos e tudo que há neles foi criado. É isto que está na própria palavra. Porque céus e terra não foram feitos de prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Quando você olha lá para Gênesis, você vai ver que é a palavra de Deus que manifesta tudo aquilo que é concreto, provando que aquilo que é espiritual predomina sobre o que é físico. O que é físico tem até o poder de comunicar coisas espirituais, mas não tem o poder de determinar sobre coisas espirituais. O salmista vai salmodiar messianicamente no salmo de número 8, e ele vai dizer que quem está na terra só manda, governa sobre aquilo que é da terra. Mas quem está no céu, manda na terra e debaixo da terra. Isso está falando sobre hierarquia espiritual. E isso coloca o mundo espiritual em primazia em relação a tudo aquilo que você compreende por governo, hierarquia ou autoridade. Tanto é que é por isso que muitas pessoas, muitos ministérios, por que não dizer até congregações, têm perdido força, porque se tornaram excelentes em métodos, em aplicações, mas perderam a capacidade de desenvolver a sua vida espiritual. Sua vida espiritual já não é mais prioridade.
Eu vou orar se der tempo, eu vou buscar se der tempo. Se der tempo eu falo com Deus. E depois se pergunta onde está o poder de Deus. O poder de Deus e as visões de Deus não são para homens naturais, não são para homens carnais. A todo homem a quem Deus deu uma visão, primeiro avaliava a sua conduta espiritual. Deus não fala com quem fala dele, Deus fala com quem fala. Tem diferença. E às vezes a gente passa o nosso dia e a nossa vida falando de Deus, inclusive no ministério. E eu vou usar esses termos porque eu sei que a maioria dos que estão aqui pertencem à Igreja de Cristo. Passamos o dia trabalhando, falamos de Deus o tempo todo. Quando alguém nos conta uma notícia, uma tragédia, qualquer coisa do tipo, a gente traz o nome de Deus para a conversa, fala de Deus, diz que acredita que Deus pode resolver, porque de fato e de verdade Deus é o único na nossa vida. Ele permeia as nossas conversas, Ele permeia as nossas decisões. Mas por que não tem havido, da mesma maneira como já houve um dia, a operação do seu poder tão manifesto, tão revelado no nosso cotidiano e no nosso dia a dia? Porque mantemos a preservação de Deus como único, mas já não temos Deus como primeiro há muito tempo. Vamos falar a verdade. A verdade é essa. Só vai orar se der tempo, só vai buscar se der tempo. E Deus é espírito. Completa para mim, por favor. Deus é? Então você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que o mundo espiritual pode ser terceirizado ou secundarizado. Deus é espírito. Então se tudo que eu tenho vem de Deus, se tudo que eu mantenho preciso de Deus, se toda a direção que recebo vem de Deus, quem deve ser prioridade na minha vida? Deus. Vamos lá? Quem deve ser prioridade na minha vida? Deus. E como eu priorizo Deus na minha vida? Através das minhas ações, priorizando a minha vida espiritual. Se eu priorizo a minha vida espiritual, então eu priorizo Deus. Eu não falo de Deus, eu falo com Deus. E começo a perceber a diferença de uma coisa e da outra. Você pode falar de Deus o dia inteiro, você pode cantar hinos para Deus o dia inteiro, e nada reverberará a nível de poder do que contato direto com Deus. Ele é espírito. Então quando eu organizo minha vida espiritual, tal espírito começa a predominar sobre todas as minhas atividades. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? Somos bons de campanha, somos bons de propósito, somos bons de jejum de vez em quando. Somos difíceis de quê? De vida devocional. Aonde está a maior guerra dos crentes aqui hoje que querem vencer? Não é na parte financeira, você já sabe como dominar as finanças. Não é na parte familiar, nunca se falou tanto sobre conduta emocional, nunca se discerniu tanto sobre comportamento. Hoje tem psicólogo que fala como se fosse, ou melhor, tem gente que não é psicólogo e fala como se fosse psicólogo, porque o material de conhecimento fornecido, ele está se tornando quase que educacional. Então a gente fala com liberdade sobre todas essas coisas. A gente desenvolve na área da finança, desenvolve na área da família, desenvolve no conhecimento dos próprios traumas. Tem gente aqui que não se rende à terapia, não se rende à psiquiatria, mas já diagnosticou o próprio problema. Agora, a vida espiritual não resolve. 90% do maior material distribuído hoje pelas editoras no nosso nicho cristão, a maior procura está em conduta devocional. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que elas têm sucesso financeiro, gestão de tempo, organização familiar, mas não conseguem se realizar. Por quê? Porque elas só governam sobre a terra. E depois que você conhece Deus, você quer viver a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque Deus faz o que o dinheiro não faz. Deus faz o que a família não faz. Deus faz o que o CNPJ não faz. Deus faz o que o CPF não faz. Deus faz o que o dinheiro não faz. Deus faz o que o médico não faz. Com todo respeito, Deus faz o que a psiquiatria não faz, o que a ciência não faz, a faculdade não faz. Deus faz o que o namoro não faz, a vida conjugal não faz. Então você dá um check em todas essas partes, mas no final do dia continua deprimido, sem realização. Por quê? Porque você buscou tudo que te realiza, mas não buscou Deus para realizá-lo. E homem nenhum se realiza sem realizar Deus. Homem nenhum rompe se não fizer aquilo que Deus o chamou para fazer. O maior índice de suicídio não está nas castas mais pobres, não está na classe baixa, está na classe média alta, provando que não é falta de coisa, não é falta de matéria, não é falta de dinheiro, não é falta de família que tem levado o homem a dar cabo da sua própria vida, mas é a falta de Deus.
E talvez você está aqui nessa noite dizendo: ó, Camila, poxa, tá vindo aqui dizer que a gente tem que buscar a Deus. É isso, porque a gente fala sobre isso. Mas eu já disse a terceira vez e vou dizer a quarta: falar de Deus não é a mesma coisa que falar com Ele. E isso está acabando contigo. Não é hormônio, é a tua ausência do lugar devocional, porque você não prioriza mais a vida espiritual. O mundo compete com a tua atenção, e você diz: daqui a pouco eu falo com Deus. Quando eu me mudar eu falo com Deus. Quando eu parar de beber eu falo com Deus. Quando eu parar de fumar eu falo com Deus. Quando eu largar os vícios eu falo com Deus. Quando eu casar eu falo com Deus. E Deus está dizendo: eu não acredito que você podia falar comigo agora, mas está dizendo que vai falar comigo depois. Camila, é que eu não me sinto santo o suficiente para falar com Deus. Vai jejuar todo dia, vai fazer propósito de Daniel, vai subir monte, vai descer, vai orar com a boca no pó, e nunca vai ser digno. Então, nosso mundo espiritual não está sendo consolidado. Há aproximadamente, eu estou falando porque eu debruço um pouco sobre o comportamento dos crentes e da igreja desde a década de 90. Eu não tive o privilégio de nascer no lar cristão, então eu precisei conhecer como a igreja chegou até aqui, o que ela desenvolveu. Eu estou falando a nível Brasil. E uma das coisas que eu percebo é que nós evoluímos em todas as áreas. Então por que a explosão de milagres, prodígios e maravilhas não está acompanhando isso? Porque a gente explodiu em todas as áreas, mesmo, menos na única que faz tudo funcionar: Deus. Deus é Espírito. Agora vamos lá, aonde o Espírito de Deus se manifesta? Na sua palavra. Eu vou te perguntar e você me responde se me ouviu bem. Aonde o Espírito de Deus se manifesta? De novo, aonde o Espírito de Deus se manifesta? Aonde Deus se revela? Vem, aonde Deus se revela? Por onde Ele se move? Qual é o único meio pelo qual Deus opera? Não, tem gente que ficou em dúvida agora, eu vou falar de novo. Qual é o único meio pelo qual Deus opera? Através da sua... Todo o restante é consequência de uma operação ou de uma palavra que foi liberada. Mas nenhum mover tem o poder de substituir aquilo que a palavra libera. Por isso a prioridade é a palavra. Quando João vai constituir a biografia ali no Evangelho, falando sobre Jesus, diferente de Mateus, de Marcos, ele vai estabelecer a biografia de Jesus escrevendo assim, ó: no princípio era o verbo. Ele não fala sobre Maria, ele não fala sobre José. Ele entende que a origem física e o entendimento de Cristo não começa no físico, começa no espiritual. O que acontece com Maria é a evidência de algo que foi absorvido no espiritual. Então ele não se poupa naquele momento, ou melhor, se priva naquele momento de falar de João, de falar de Maria, de falar de Gabriel. Ele vai no início, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é verbo? Verbo é palavra. De quem João está falando? De Jesus. Então o que ele está dizendo? Que a consciência de existência de Cristo para João e para a humanidade não parte a partir, se esforça, porque para assistir Vingadores, que é 3 horas, você não foi no banheiro. Então bota essa cabeça para funcionar, essa massa cinzenta para funcionar. Ah, Camila, mas não adianta falar muito, porque depois de 40 minutos ninguém presta atenção em mais nada. Eu não estou pregando palestra, eu vim falar da inerrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Não compare a palavra de Deus à palestra motivacional. Eu não estou comprometida com a tua expectativa, eu estou comprometida com a ordem que Ele me deu nessa noite. E Ele disse: pregue a minha palavra. Então se esforce, porque reino de Deus não se toma por osmose. É força, é disposição. E às vezes nos falta. Eu me incluo. Eu só estou com o microfone, mas eu estou dentro do rolo todo, tá? E só falo com autoridade porque me dói tanto quanto em qualquer um e tenho talvez a mesma consciência. Ok? E por que temos essa dificuldade? Porque espiritual não é mais prioridade.
Homens espirituais viraram chacota. E os crentes do próprio meio reproduzem a brincadeira de línguas estranhas e ensinam os filhos a fingirem que dão lugar. Depois não entendem porque eles não são batizados com o Espírito Santo de verdade. Mundo espiritual, do Deus que é espírito e que só pode ser compreendido em espírito. Deus só pode ser compreendido em espírito, só pode ser recebido em espírito e só pode ser vivido em espírito. O que foi que Jesus deixou claro? A hora chegou, já vem, que os verdadeiros adoradores em João 4 é pecador arrependido, não é glória a Deus, aleluia, nem hino não. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Então como é que se recebe Deus? Em espírito. Como é que se entende Deus? Em espírito. Como é que se cansa sabedoria ao conhecimento de quem Deus é? Em espírito. Agora volta onde eu parei. E Deus se revela por intermédio de quê para ser conhecido? De quê? De Instagram? De Facebook? De Mark Zuckerberg? Aí depois não entende, porque tem uma unção que evidencia, tem um chamado que não se cala, mas não tem comunicação, não recebe direção, anda perdido. E por que anda perdido? Porque você tem tudo, mas não fala com quem te deu tudo. Então você tem tudo, mas não sabe usar nada. Ocorre então que João vai revelar para nós que aquilo que é espiritual vai determinar sobre o físico. Vamos lá? Aquilo que é espiritual determina sobre... Quando você tem uma palavra, você não tem algo físico, porque a palavra de Deus também não é física. Quando você libera uma palavra de Deus, saem letrinhas da sua boca concretas? Não sai um hálito, sai um sopro, mas não sai nada, porque a palavra de Deus também é invisível. Então Deus se revela de maneira invisível como Deus Espírito através da sua palavra. Palavra essa que é falada por nós fisicamente, mas que não pode ser vista. Em João então ele vai dizer: no princípio era o verbo, palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. De quem ele está falando? De Jesus. O que ele está dizendo? A evidência do que vocês veem agora não está vindo agora. Ela já veio muito antes da fundação do mundo. Antes do haja luz já tinha o haja cruz. Alguém pensa que por causa do pecado, porque Eva pecou, porque quando eu chegar no céu eu vou dar na cara de Eva, porque eu também vou brigar com Adão. Irmão, você pode brigar pelo trabalho, pelos cardos, pela dor no parto, aí é tudo responsabilidade dele, dela, da serpente, daquela loucura toda que aconteceu no início. Agora, a obra de Cristo não dependeu de pecado para acontecer. Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Por isso não tem pecado seu no físico, e não tem destruição sua no físico, que para cada erro que você cometeu a palavra de Deus não possa restituir, restaurar, reconstruir, levantar. Então nós dependemos da palavra como o ar que nós estamos respirando, porque é esta palavra que manifesta governo sobre o físico. Físico que pode estar abalado, físico que pode estar destruído, físico que pode estar falido. Só que isso só vai se evidenciar aqui quando priorizarmos no mundo espiritual. No princípio a terra era sem forma, vazia, não havia nada. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, quem me conhece sabe, eu amo esse texto por causa disso que eu vou dizer agora, porque isso evidencia a força da palavra. Escute, não tem nada, tudo em trevas. E quem está se movendo? O Espírito de... Vamos lá, o Espírito de... Espírito de Deus está se movendo. O Espírito é de quem? O Espírito é de quem? E o texto diz que ele está se movendo no abismo, aonde só havia águas e estava em trevas, porque não havia nada, não havia luz no mundo. Mas o Espírito de Deus está se movendo no meio das trevas. De fato não há lugar que Deus não entre, não há cativeiro que Deus não entre, não há trevas que assuste Deus, não há obra de encantamento, malignidade, satanismo, não há cultura, não há demônio que tenha o poder de impedir o mover de Deus. Deus entra onde quer, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os rios, ele estabeleceu sobre os mares, é tudo dele. E ele está dizendo: é meu, e a escritura está no meu nome. Fui eu que... Deus entra aonde ele quiser, ele entra e ele se move, ele está se movendo. Agora veja, Gênesis 1, vem comigo. Ele está se movendo, mas não está fazendo nada. Mas é Deus que está se movendo.
Está se movendo, mas não está fazendo. Está movendo, mas não tem sol. Está movendo, mas não tem lua. Está movendo, mas não tem estrela. Está movendo, mas não tem separação entre dia e noite. É um mover. Deus está se movendo, mas não faz. Bora! Deus está se movendo, mas não faz. Não faz. Rapaz, você pode rodar, pode pular, pode cantar, pode pregar debaixo de um mover que pode ser até de Deus, mas isso não transforma. Eu estou te falando a real. Estou trazendo nenhuma revelação não, só estou pregando o que está escrito no texto. O mover pode ser de Deus, mas ele não tem realização transformadora. E por que não tem? Porque o princípio pelo qual Deus quer que nos movamos é o mesmo princípio pelo qual Ele opera. Vamos lá? Deus poderia respirar e fazer tudo o que existe e havia uma respiração? E se Ele não quisesse manifestar nada, nem espiritualmente nem fisicamente, se Ele só pensasse e projetasse, poderia ter criado tudo o que existe e há do mesmo jeito, sim ou não? Mas por que ele fez do jeito que fez? Respeitando o tempo, respeitando o dia, mas acima de tudo, trazendo o maior princípio que Gênesis aplica. O princípio pelo qual ele quer que nós nos movamos, ou seja, pela palavra, é o mesmo princípio pelo qual ele opera, mesmo não precisando. Então veja, Deus está se movendo, mas não faz nada. Só que o texto diz, e disse Deus. Uracaná, Indromenevassúria. Você esforça mais um pouco, eu já vou começar a aplicar, mas você tem que entender isso aqui. E disse Deus. Ah, Camila, não está dando para mim não, eu estou tomando leite há mais de 1 ano. Então vai-te embora que tu vai começar a enjoar, porque pão sólido vai começar a descer agora. E disse isso acontecer. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, e ele começa a falar. E à medida que ele vai falando, ele vai trazendo à existência tudo que não existe pelo poder da sua palavra. É o Deus Espírito mostrando para nós que quem estiver em espírito e em verdade manifestará o poder que ele tem de igual forma. É ele dizendo, eu me movo pela minha palavra. Se em espírito você se mover pela minha palavra, João 15 entra em ação. E o que está escrito lá é tudo que pedirdes recebereis. Mas o que ele diz antes? Ele diz, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, toda vara que está em mim e dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. A que não dá fruto eu corto e lanço no fogo. Estai pois em mim e as minhas palavras em vocês, porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, abre a boca, e as minhas, completa, e as minhas estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes. Rapaz, moça, o negócio é tão sério que tem gente que confunde isso com o texto de Tiago, quando ele diz, e tudo que pedirdes em oração crendo, eu farei, ou e tudo que pedirdes em oração no meu nome, o meu Pai vos concederá. Só que o texto de João 15 não fala em meu nome. Ele diz assim, se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vocês, pode olhar em casa. Ele diz, e tudo que pedirem, tudo que pedirem. Eu não estou dizendo que você não tem que falar em nome de Jesus, não. Eu só estou dizendo que, como disse João, a palavra revela Cristo e Cristo revela Deus. Quando você está em espírito com Deus, você entende que Cristo e o Pai são um. Então quem fala o que Deus fala, fala Cristo. Quem fala o que Cristo fala, fala Deus. Quando se fala em nome de Deus, protocolos se quebram e palavras imediatas saem junto com aquilo que a boca está dizendo. Quais são os homens e mulheres a quem Deus conferiu esse poder? Aqueles que estão em espírito, aqueles que conhecem a palavra que foi dita. Quando eles abrem a boca, você nunca viu Jesus dizer assim, ó, seja curado em nome de Deus. Nunca viu. Nunca viu. E quando o povo puxava os enfermos para perto, para a sombra de Pedro se manifestar sobre eles, Pedro orava pelos enfermos? Pode olhar o texto. Ele não fazia isso. Era em espírito. A palavra que ele vivia era a palavra que se movia onde ele andava. Se vós estiverdes em mim e as minhas, vem, e as minhas, bora, e as minhas. Agora vamos lá. De quantas maneiras você pode estar em Deus? De várias.
Você pode estar em Deus cantando, você pode estar em Deus orando, você pode estar em Deus num culto aqui agora, mesmo não sendo crente, mas já sentiu a presença de Deus, porque você está em Deus. Não perde o fio da meada não, olha para mim. Você está em Deus, já chorou, já cantou, já profetizou, porque você está em... Então o que ele está dizendo? As varas estão na videira de muitas formas, mas a videira só está nas varas de uma só. Vou falar rasgado, que é para quem está achando que amigo do evangelho entra no reino do céu, botar o nome no livro da vida hoje. Você pode sentir Deus, falar com Deus e ser abençoado por Deus de muitas formas. Só que Deus só se vê em você de uma única forma. Ele está dizendo: em mim você pode estar de diversas formas, mas eu só te reconheço de uma. Se eu olhar para você e eu ver que em você está a minha... Se você não cumpre a minha palavra, se você não vive a minha palavra, se a minha palavra não é verdade no seu interior, você vai andar comigo, falar comigo, vai sentir a minha presença, mas naquele dia eu não te identificarei como sendo meu, porque você me conhece, mas eu nunca te reconheci. Você falou no meu nome, cantou no meu nome, pregou no meu nome, expulsou demônio no meu nome, e o dom funcionou, a unção funcionou. Por quê? Porque você se identificava, mas eu não me identificava. Por quê? Porque você usou o que eu tinha, mas não havia nada em você para que eu pudesse usar como eu queria. O que isso significa? Entenda. Deus se move pela sua palavra. Irmãos, Deus não tem fechamento com Camila, Deus não tem fechamento com o pastor André Valadão, Deus não tem fechamento com o pastor André Fernandes. Eu e Deus sou assim. Bota eles para caminhar contrário à palavra, para ver se Deus fecha com ele. Sobe eu aqui e falo o que eu quero do meu coração, ou uso o microfone para ofender, para ver se alguém fica sentado depois de 10 horas da noite ouvindo uma pregação textual dessa maneira. Ninguém aguenta. Deus está dizendo: eu não fecho contigo, eu fecho com a minha palavra. Então o que ele está dizendo? Fecha com a minha palavra, que eu fecho contigo. Tu disseste. Como é que Moisés, rapidinho aqui para a gente entrar no texto, aqui não demora não, a introdução é maior do que a aplicação. Como é que Moisés faz um Deus, abre aspas, não faz, fecha aspas, desistir da aparente obstinação de destruir um povo rebelde de dura cerviz, que lhe afronta diariamente no deserto, mesmo diante de tantas realizações? Como um homem, abre aspas, convence um Deus? Não, parece loucura o que eu vou dizer. Para quem quer falar mal de mim já vai falar, mas para quem Deus, você vai ser um convencedor. Não, você não está entendendo. Você lembra de Deus decidido a destruir Sodoma e Gomorra com Ló dentro dele? Só que aonde ele foi ter a conversa? Pastor André, eu nunca entendi isso. Deus tem o céu, Deus tem o trono, mas ele vai conversar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra no quintal de Abraão. Ele quer ser convencido. Deus está passando perto da tua casa. Os arrepios que você sente, as batalhas espirituais, os sonhos que você não discerne, é Deus dizendo: eu estou te visitando, porque eu quero que você me convença. Me convença que eu tiro ele da Cracolândia. Me convença que eu restauro o teu marido. Me convença que eu te mostro que o álcool não é nada. Me convença que a depressão sai e eu entro. Me convença. Deus vai conversar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra na proximidade de onde Abraão estava. Pelo amor de Deus, você está brincando comigo? O dono do universo vai escolher o quintal da minha casa para falar de um assunto e de uma decisão que ele diz que já tomou? Por que isso? Aí o texto diz que naquela época, já mais de 20 anos, né, Abraão é tido pela galeria dos heróis da fé como amigo de Deus. Isso é vida espiritual, isso é devocional em dia. É Deus dizendo: já tomei decisão, mas quero conversar perto de você para ver o quê? Povo meu, diz o Senhor, se você soubesse o tanto que eu lhe tenho em estima. Você conversava mais comigo ao invés de botar tudo no grupo de WhatsApp. Aí Deus diz assim: Moisés, eu vou destruir esse povo todinho. Nós vamos fazer um novo povo. E ele diz assim: como vai ficar? Estou parafraseando. Como vai ficar o que tu disseste a Abraão?
Aí ele diz assim: a partir de você eu vou levantar uma nova geração. Eu não quero mais esse povo andando com a gente. Rapaz, Deus não quer mais andar com o povo. Deus não quer. Só que Moisés é líder. Como é que você sabe que um líder é um líder? Quando Deus quer destruir o povo dele e ele não diz vamos, ele diz: espera aí, calma aí, deixa eu falar com você só um minuto aqui. Aí você entende por que Deus flameja aquela sarça e diz: é você. Eu não sei falar, mas é você. Porque quando eu te provar naquele deserto, eu não vou ver um gago, eu vou ver um líder lutando pelo seu povo. Você acha que é o governo que decide a destruição do Brasil? Deus está dizendo: se um joelho se dobrar e disser: Senhor, o Brasil tem dono, o Brasil tem um Senhor. Você está achando que isso fica voando no céu? Aí Deus vai dizer assim para ele: eu vou acabar com todo mundo aqui. Estou parafraseando, tá, gente? Nós vamos acabar com todo mundo aqui. Aí ele diz assim pela segunda vez: e como ficará o que tu disseste lá no Egito, quando o faraó ver que o Senhor destruiu aqui o povo que tu disseste que ia fazer herdar a terra que jurou aos seus pais que lhes daria? O que eles dirão? Olha o que Moisés está dizendo. O que eles vão dizer de ti? Quando você tem a palavra de Deus, abre aspas, tá? Tua luta é pelo que Deus disse, não pelo que tu quer fazer. E é isso que te dá autoridade para chegar diante de Deus, sabendo que você vai levar o que pediu. Por quê? É a mesma coisa de chegar e dizer assim: eu não vim te pedir nada do que eu quis, eu só vim falar o que tu me disse. Então eu não estou de abuso. É nessa hora que se reveste do sangue da ousadia. Aí tu entra pelo novo e vivo caminho, mesmo todo requenguela, vacilão, tá devendo. O nome às vezes está até no SPC Serasa, mas você entra dizendo: eu estou entrando em ousadia. Por quê? Porque eu não vim falar do que eu estou devendo, eu não vim falar do que eu errei. Eu estou entrando aqui para falar do que tu disseste, e tu responde a tua palavra. Ele disse a Jeremias: eu velo para fazer cumprir a minha palavra. Grita comigo: palavra. Se não gritou, vou te dar mais uma chance. Diga: palavra. Por que a igreja está aqui? Porque nós estamos debaixo de uma. Por que sua família foi alcançada? Porque você acreditou em uma e você começou a viver para ver aquilo acontecer. É o mundo espiritual determinando sobre aquilo que vai acontecer no físico. Crucificação. E eu encerro aqui. Crucificação. Tá crente a beça, hein? João tá tribulado, Pedro já negou, Judas traiu. Uma bagunça na cúpula da igreja. Ministério revoltado, fofoca. Um trai, outro nega. Rapaz, a igreja é um negócio maravilhoso demais. E interessante que foi Deus que escolheu, Jesus que escolheu cada um. Ele escolheu o traidor, ele escolheu o sanguíneo, ele escolheu o medroso. João bipolar. Ele que escolheu. Porque ele não vive de acordo. Nossas realizações não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a capacidade que a gente tem de acreditar no que ele falou. E quem mais além de nós acredita no que ele disse? Ele. Então é por isso que ele te chamou mesmo esquisito. Não é porque ele acredita em você, é porque ele acredita isso na palavra que ele te deu. Aí veja, naquele contexto louco, só um vai com ele até o final, que é o João. Maria está chorando copiosamente, como se não soubesse que ele foi preparado para aquele dia. Só que saber o que vai te acontecer não te poupa o sofrimento. Só te preserva a sanidade mental, mas não te poupa do sofrimento. Então ela está chorando copiosamente, aquela loucura, irmão, do Calvário, treva, aquela coisa toda. No meio daquela muvuca, João desesperado, Maria desesperada, os outros fugidos, e João tranquilo, porque vai acontecer uma coisa muito louca com ele. Enquanto todo mundo pensa, morreu um inocente, está sendo assassinado o herói que fez a gente vender tudo que a gente tinha para andar atrás dele. Rapaz, para pensar. Imagina que tu largou tudo e de repente a causa de tudo que você largou
está diante de você detonado. A cabeça começa, era mentira, é verdade? É ele, não é? Para onde eu vou voltar? Guerra, terror psicológico. Maria gritando, chorando. Jesus teve que promover uma adoção imediata entre ela e João, para que ela não ficasse sem senso de pertencimento. Só que ela tinha outros filhos. Só que ele sabia que o que estava acontecendo ali precisava ser sanado imediatamente. Enfim, nada do que eu falar aqui vai se comparar à realidade do Calvário. Eu quero que você entenda que é o ápice do sofrimento, é o auge da dor. Olhe para cá. É um momento de maior angústia e agonia. Era uma tormenta antecipada, prevista. Foi horrível. Foi horrível. A dor não doeu menos porque ele era o Filho de Deus. Me irrita ver crente dizendo: ah, mas ele era o Filho de Deus. Que vontade de tacar o microfone na sua cabeça. Não doeu menos porque ele era o Filho de Deus. Doeu mais porque era. Não havia nele pecado. Quando você sofre mais? Quando alguém te acusa do que você fez, ou quando você é acusado do que sabe que não fez? Onde mora a revolta? Eu estou falando de um momento de trevas. Complete, por favor. Eu estou falando de um momento. Só que eu já disse e repito que é nessa hora que a luz mais brilha, sim ou não? Está todo mundo desesperado e angustiado. Só que o texto vai dizer que João vai perceber uma coisa que ninguém percebeu. E por que ele vai perceber o que ninguém percebeu? Porque ele guardava uma palavra que na hora do desespero ninguém guardou. Ele guardava a fala do profeta Isaías. E o profeta Isaías deixou escrito e descreveu cada segundo de episódio dolorido do Calvário, dizendo absolutamente tudo o que aconteceria com Jesus, como se o próprio Isaías estivesse vendo na hora que fosse acontecer. Então ele viu tudo. A partir dos 7 aos 9, há uma insistência de uma decoração em textos messiânicos na cultura judaica. Então João tem de cabeça o que o texto dizia. A palavra de Deus é viva. Na hora que ele mais precisou, ele não precisou sacar essa palavra. Essa palavra estava dentro dele, porque o judeu cresce tendo que gravar aquilo. Então na hora que a necessidade se apresentou, quem saltou dentro dele? A palavra. Então ele escreve o texto de Isaías. Ninguém mais faz isso. E por que ele fez isso? Porque enquanto todo mundo estava atormentado no Calvário, incluindo o próprio Filho de Deus que estava entregando a sua vida, João começa a olhar. E enquanto alguém vê tortura, enquanto alguém vê destruição, enquanto alguém vê injustiça, João começa a trazer para cada episódio a citação do texto de Isaías. Por isso, por 3 vezes no texto do capítulo 19 vai se afirmar o seguinte: e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Só para a gente entender legal, vamos falar a palavra, tá bom? Palavra é a palavra de Deus. O que ele está dizendo é de Isaías. Então troca escritura por palavra. Então cada coisa que acontece ali, enquanto alguém se descabela, enquanto o outro chora, enquanto o outro foge, enquanto o outro trai, enquanto tem trevas, raio tocando na terra, soldado caindo, enquanto um monte de coisa está acontecendo, João está ali, ó, dominando sobre o ambiente. Você não vê João se descabelando, você vê ele se preparando para receber Maria a partir daquele dia em sua casa, como se fosse sua mãe. Rapaz, o cara está governando no maior caos. Não, eu não estou viajando na maionese não. Chegando em casa, olha o texto. Rapaz, é soldado falando, multidão gritando, é fariseu, sacerdote indo para cima de Pilatos, é documento. Rapaz, é um rolo. E João tá vendo túnica, vamos rasgar, vamos dividir, vamos lançar sorte. E João, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E João, isso aí é a palavra. Dividiram entre si as minhas vestes, ó, e sobre a minha túnica lançaram sorte. É por isso que ele não pega uma marreta e dá na cabeça de um soldado. O que você não faz por quem você ama? Eu já vi cena de mãe entrar na frente de fuzil com o sangue quente e dizendo: vou matar teu filho. Ela entrar na frente e dizer: meu filho tu não mata. Rapaz, o que a gente não faz por quem a gente ama? Por que quem está ali não toma nenhuma reação abrupta? Reação abrupta não é programada. O emocional vai na frente, a razão chega depois. Por que está tudo sob controle? Porque tem um homem ali que, enquanto tudo está desgovernado, ele detém o discernimento do episódio. Isso aqui não é vingança, isso aqui está acontecendo por causa da...
Isso ali não é ódio não, isso aqui está acontecendo por causa da... Aquilo ali não é perseguição não, isso ali está acontecendo por causa da... Não, isso aqui não é zombaria não, isso aqui está acontecendo por causa da... O negócio que a gente está falando aqui é tão forte, que todos os outros pecados da humanidade, para aqueles que recebem Cristo, recebem com Ele o perdão dos seus pecados. Mas esses soldados, de acordo com a escrita do texto, Jesus vai ser categórico antes de morrer, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes este. Há um perdão que é liberado para eles antes do derramamento do sangue, porque Jesus entende que o que eles estão fazendo, não estão fazendo só por coordenação de maldade, mas estão fazendo porque eles, sem saber, estavam executando a palavra do profeta Isaías. Então até Jesus libera esses caras. Os que queriam enfiar lança enfiaram, os que queriam dividir as vestes, os que queriam rasgar a túnica. Quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, o teu opositor não lança ódio em você, porque você tem governo até sobre aquilo que de mal ele faz contra você. Tem alguém ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer: primeiro eles fazem, depois eu faço, e depois a palavra faz. Vem comigo, diga: eles fazem. Eu vou encerrar aqui, diga: eles fazem, eu faço, a palavra faz. De novo, porque se você guardar isso, você não vai mais discutir em WhatsApp, você não vai mais bater boca em Instagram, e você não vai mais estragar o Natal de ninguém. Abre de novo a tua boca e diga: eles fazem, eu faço e ela faz. Você vai entender. Primeiro diga: eles fazem, eu faço e ela faz. Ouça. Os soldados pegam a túnica, deixam ele nu. Vergonha. Jesus merecia isso, gente? Jesus merecia isso? Não só pegam como zombam. Vamos dividir, vamos lançar, vamos fazer, vamos acontecer? João: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. É o que diz a palavra do texto de Isaías. Ele lembrou, resolveu. Então primeiro eles fazem. Quando você está debaixo de uma palavra, todo ataque é coordenado. Não, eu tenho que falar isso aqui. Você está no meio do maior calvário, você está no meio do maior caos, você está no meio da maior cruz, afronta, perseguição, pererê, parará, pão duro. E você pensa: que desordem. É um traindo, o outro negando, é a família se acabando, é um assim, é outro assado. E o Espírito Santo está dizendo: se tu lembrar da palavra, aonde todo mundo vê caos, tu vai ver a batuta da orquestra desse negócio na minha mão. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Meu Deus. Tem alguém aqui dizendo: Camila, o diabo está furioso. Deus me manda te lembrar: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Essa obra é do Espírito Santo, é a palavra de Deus em movimento. E o que você chama de caos é o maior momento de revelação daquilo que Deus está operando.